A luta contra a obesidade não se resume à perda de peso, não. Quando o paciente perde um grande volume de quilos, especialmente após a realização de uma cirurgia bariátrica, é necessário ter de cumprir mais uma etapa, aliás, uma etapa importantíssima, que é para conquistar a tão desejada autoestima, né? A cirurgia plástica. Para tratar desse assunto, converso aqui no Rádio ao Vivo hoje com o Dr. Luiz Felipe Molina Vana. Dr. Molina é cirurgião plástico, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e cirurgião do Centro Especializado em Cirurgias Minimamente Invasivas, o SECMI. Muito boa noite, doutor Molina. Muito boa noite, obrigado pela oportunidade de falar sobre um assunto tão importante como a cirurgia plástica pós a cirurgia bariátrica. A cirurgia plástica hoje desenvolveu muito, né, e esse é praticamente um novo campo de ação da cirurgia plástica. É um tema importantíssimo, por isso eu agradeço inclusive ao Dr. Molina ter aceito o nosso convite, porque eu tenho certeza absoluta que vai ser um serviço de utilidade pública de muito proveito para as pessoas que nos ouvem em todo o Brasil. Aliás, doutor, o senhor falou da cirurgia plástica, né, que tem evoluído muito em nosso país, e o número de pessoas procurando a cirurgia bariátrica também tem aumentado muito. Eu estava vendo alguns números aqui, né? Por exemplo, de 2003 para cá, houve um aumento assim significativo de 270% na procura, não é, pela cirurgia bariátrica, que é a cirurgia de redução do estômago, não é verdade? Exatamente. Essa cirurgia ela evoluiu muito nessa última década e foi um dos grandes avanços da medicina, não é? Ela trouxe a oportunidade de trazer a saúde de volta àqueles pacientes com uma obesidade mórbida e que tinham grandes dificuldades de perder o peso, né? A perda de peso, nesse caso, não é somente uma questão estética, né? Mas é uma questão de saúde, uma vez que esses pacientes apresentam desde problemas clínicos como problemas de coração, problemas de diabetes, problemas de glicemia, mas também até mesmo problemas ortopédicos. Imagine o sobrepeso sobre as articulações, né? Então, a cirurgia bariátrica, ela veio trazer um conforto, um bem-estar, uma saúde muito grande para toda essa população. E o sucesso dela se comprova por esses números que você acabou de comentar. Então, o número de cirurgias vem aumentando, a qualidade dos resultados aumentou muito, né? A segurança aumentou muito. Então, sem dúvida, foi uma nova técnica agregada ao arsenal médico de extrema valia. Pois é, eu estava vendo também, e é importante ressaltar isso, que foi recentemente, né, aprovado pela Anvisa o procedimento cirúrgico laparoscópico para a redução do estômago. Está correto isso, doutor Molina? Correto. E é uma grande vitória para o paciente, né? Uma grande vitória para o brasileiro, porque a cirurgia laparoscópica é aquela cirurgia que, com pequenos cortes em instrumentos adequados, instrumentos especiais, permite a cirurgia sem ter que fazer aquele grande corte na nossa parede abdominal, no nosso abdômen, né? E essa cirurgia, ela tem uma incidência de complicações menor, uma vez que você tem um corte menor, uma exposição menor dos órgãos, né? Então, foi uma grande vitória para a população. Nós podemos afirmar que ela é uma cirurgia mais segura hoje, menos invasiva, mais eficiente, doutor Molina? Sim, é uma cirurgia mais segura, uma cirurgia menos invasiva, com uma incidência de complicações menor. Obviamente que todo paciente vai ter a sua indicação cirúrgica. Claro. Então, tem pacientes que, infelizmente, não vão poder utilizar essa técnica, mas uma grande parcela vai poder e, obviamente, vai se beneficiar dessa técnica, não é? E que isso é muito bom, porque realmente é uma técnica muito mais segura, muito mais adequada, né? Agora, doutor Molina, por que é necessária a cirurgia plástica após a cirurgia bariátrica? Porque a maioria desses pacientes, e eu estou dizendo a maioria porque tem uma parcela de pacientes menor, né, que apresentam uma grande flacidez de pele após essa grande perda de peso. Uma parcela pequena retrai a pele e a flacidez fica muito pequena e acaba não tendo necessidade de fazer uma cirurgia plástica. Mas a maioria dos pacientes evoluem, né,
desenvolve essa grande flacidez e que cria um desconforto, tanto físico, né, quando tem aquelas sobras de pele abdominal, fazendo aquele avental. Então o avental ele pode ficar constantemente assado, pode até fazer, criar micose nessa região. Isso é desconfortável e muitas vezes até um pouco constrangedor do ponto de vista estético. Então a pessoa perdeu uma grande quantidade de peso, quer colocar um biquíni ou um calção de banho e tem aquela aparência de flacidez muito grande. E em muitos pacientes atrapalha a atividade física, então é ruim. Então a cirurgia plástica intervém nesses pacientes para fazer uma adequação da quantidade de pele dessa região, basicamente retirando esse excesso de pele que fica sobrando. É verdade, porque inclusive recupera a autoestima, né? Sem dúvida, né? É por isso que eu falo, essa cirurgia, ela não é apenas uma cirurgia estética, né? Sim, ela sim. é uma cirurgia, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, saúde é o bem-estar físico e mental, né? Então você restabelecendo a autoestima, a liberdade desse paciente colocar uma roupa de banho e se sentir normal novamente, melhora a autoestima, melhora a satisfação, o prazer de viver. Então, são pacientes que se beneficiam muito dessa cirurgia e os resultados são muito bons. Os pacientes ficam muito satisfeitos. É porque é evidente que uma pessoa que perde um número grande de quilos, ela vai ter, evidentemente, vai sofrer, o corpo passa por várias alterações, né? Claro. Agora, normalmente, doutor Molina, com a sua experiência, eu queria que o senhor falasse para o público que está nos acompanhando aí. Normalmente, o que as pessoas mais reclamam? De que parte, de que região do corpo as pessoas mais reclamam quando há esse excesso aí de pele? Olha, depois da perda de reclamações absoluta é a região abdominal. Abdominal. É a sobra da barriga, é a pele sobrando da barriga, né? Que realmente, na maioria das vezes, fica sobrando uma grande quantidade de pele. Nas mulheres, o segundo colocado são as mamas, que também apresentam uma grande flacidez de pele, não é? E que necessitam de uma cirurgia, muitas vezes, para suspender a mama e aumentar o volume dessa mama. A suspensão é feita com a retirada de pele e o aumento do volume é feito com uma prótese mamária. Ah, nesses casos é indicado então um implante de silicone, né? Nesses casos é indicado o implante de silicone. A combinação da retirada de pele e do implante de silicone. Né? Depois nós temos ainda a cirurgia da face interna das coxas, né, pela flacidez, e a cirurgia da região do braço, né, próximo à axila, que muitas vezes também fica uma flacidez muito grande. Né? As pacientes falam que elas não podem dar tchau, porque parece uma bandeira, não é? Eu já ouvi muito essa expressão. Então. Mas essas cirurgias, elas têm uma incidência um pouco menor do que a do abdômen e a da mama. Né? Essas duas são realmente as duas campeãs aí em número de cirurgias. Agora, é evidente que após uma cirurgia bariátrica é importante um diálogo, né, do paciente com o cirurgião plástico para saber exatamente o que o incomoda mais. Normalmente esse diálogo acontece quando que ele deve procurar? Quando que o paciente deve procurar pelo cirurgião plástico? Após quanto tempo da cirurgia bariátrica? O que é que o senhor indica, doutor? Essa pergunta é extremamente importante. Cirurgia plástica pós-bariátrica é uma cirurgia, tem que ser feita com cautela, tem que ser feita com profissionais especializados. Então, lembrar de sempre buscar um cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, um cirurgião plástico que tem o título de especialista em cirurgia plástica, não é? Para fazer um adequado acompanhamento, um adequado planejamento cirúrgico. Né? Então, esses pacientes, eles devem ter em mente que, depois que começa a perda de peso, ele vai evoluir aí, emagrecendo, até que ele vai estabilizar esse peso. É necessário que tenha aí já alguns meses, cerca de 6 meses é um número bastante bom, né,
para pensar em fazer uma plástica. Sim, então, sim. estabilizou. Ele pesava 130, está pesando 75, já está 75 quilos há 8 meses. Aí já é um bom momento de fazer uma plástica. Está estável, não está mais perdendo peso, porque se você faz antes, a hora que ele continuar emagrecendo, ele vai voltar a apresentar flacidez, vai ter que fazer uma nova cirurgia. Então a gente aguarda ele perder o peso, estabilizar essa perda de peso, não está mais emagrecendo, para aí a gente poder fazer essa cirurgia. Perfeito. Então o ideal é que se espere esse tempo que disse o doutor Molina, que se escolha, evidentemente, um profissional com muita cautela, né? Exatamente. Procurando se informar a respeito, e que se converse bastante, né? E até porque exames pré-operatórios são necessários, né, doutor? Exames pré-operatórios são fundamentais, né? Você precisa fazer quase que um check-up antes da sua cirurgia. Os pacientes que perdem peso, eles com frequência, por exemplo, têm anemia associada, né? Então você precisa ter certeza que ele está com uma coagulação do sangue adequado, que não está com uma anemia, né? Então, fazer esse check-up é muito importante. E procurar hospitais adequados, né? Evitar clínicas, evitar consultórios e procurar hospitais que tenham estrutura, que tenham uma retaguarda, que te dê segurança para uma intercorrência, não é? Então, o planejamento é importante, a cautela é importante para se fazer um procedimento para que você tenha segurança e sucesso nessa sua cirurgia. Com certeza absoluta. É uma coisa tão importante, não é verdade? A gente não pode negligenciar. Muitas vezes a ansiedade, o desejo, a euforia, o entusiasmo faz com que a gente vá buscar o caminho mais fácil, às vezes até mesmo o caminho mais barato. Mas a gente tem que lembrar que a nossa vida que está em jogo. E é uma cirurgia séria, é muitas vezes uma cirurgia grande, que precisa ser realizada com cautela, que precisa ser realizada com segurança. E isso tem que ser verificado. Converse com o seu médico, se for o caso, visite a instalação do hospital, vá conhecer o hospital, né, para que você tenha uma segurança, que você diminua os riscos dessa sua cirurgia. Tá certo. Eu conversei aqui no Rádio ao Vivo com o doutor Luiz Felipe Molina Havana. Doutor Molina é cirurgião plástico, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e cirurgião do SECM, né, doutor? O hospital é SECM. SECM, exatamente. Que é o Centro Especializado em Cirurgias Minimamente Invasivas. Doutor, você podia passar um site pra gente, ou do SECM ou da Sociedade? O site da Sociedade é o cirurgiaplástica.org.br, o do SECM é o www.secm.com.br. Perfeito. SECM aí são as iniciais de Centro Especializado em Cirurgia Minimamente Invasiva. Ou seja, CSMI, não é? Exatamente. Ali você vai ter informações importantes e seguras, né? Sobre vários temas aí que te interessam. Doutor Molina, muito obrigado pela participação aqui no Rádio ao Vivo. Parabéns por mais uma atuação de extrema importância para a saúde pública do nosso país. Muito obrigado, uma ótima noite, doutor. Uma ótima noite, obrigado.